Então, vamos lá. Meninas, então hoje mais um dia do nosso estudo de pecadinhos, né? Que são alguns pecados que a gente tem tolerado, alguns pecados que a gente acha que não tem tanta importância, que passam, mas que a gente precisa olhar para eles e tratá-los, né? E ver de onde eles vêm, né? Essa série ela está baseada em 1 João 1, de 8 a 9, eu vou até relembrar para a gente aqui, vou ler, que diz que se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, certo? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre a fofoca, né? Coloquei aqui a língua, a radiografia da alma, né? Como a gente vai ver hoje, como realmente aquele versículo, né, que a boca fala do que o coração está cheio, como ele é verdadeiro, né? Normalmente o que a gente está falando, fofocando, ele está refletindo muito do nosso coração, do nosso interior, e a gente vai se aprofundar um pouco nisso hoje, tá bom? Bom, para começar, eu queria entrar um pouco na origem dessa questão da fofoca, né? Da onde saiu esse problema que todos nós lutamos, né? E eu queria que vocês abrissem em Romanos 1, de 28 a 32, para a gente ver a origem de tudo isso. Eu vou ler, tá aqui na tela, mas se alguém quiser abrir também, tá bom? Essa tá na NVI, certo? O que esse versículo diz? Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Pesado, né, gente? Calma que vai melhorar, tá, gente? Não desiste, não finge que caiu, não, tá? Conexão que vai melhorar, viu? Mas esse versículo, Paulo está nos orientando aqui quanto à ira de Deus, revelada tanto na impiedade contra Deus e quanto às injustiças contra o próximo, né? Esse versículo mostra que o problema todo sempre é do homem, é si mesmo. É um amor a si tão elevado que ele fere a Deus e ao próximo. Por causa desse amor a si tão forte, tão alto, o homem entra numa rota de depravação, se tornando cada vez mais distante de Deus. E aí, qual é o resultado disso? Gente, eu não tenho as tecnologias das meninas de ir marcando aqui no versículo, de fazendo as transições, marcando, risca esse, eu não sei, tá? Então, eu vou mostrando para vocês aqui, mas o verso final diz qual é o resultado disso, né? São pessoas insensatas, desleais, sem amor pela família, implacáveis, né? E nessa lista entra também bisbilhoteiros e caluniadores. Esses dias eu estava conversando sobre esse versículo com o André, né? E ele estava me falando, por exemplo, antes desse versículo, Paulo entra muito na questão da homofobia, né? Ele fala muito sobre a homofobia, o homossexualismo. E o homossexualismo ele é o ápice da depravação. E você chega no momento que você não consegue amar ninguém que não seja tão semelhante quanto a você. Então, isso é muito complicado, né? A gente tem um amor a si muito elevado que nos leva a praticar esse mal todo, né? Aqui no versículo 28, ele fala, ó, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. O que isso mostra aqui, né? Que é a intenção que antecede o ato, já tem a disposição mental para aquele pecado, para praticar o que não devia, né? E aqui no 32, ele fala assim, olha, embora conheçam o justo decreto de Deus. Então, o que ele quer dizer aqui? Não é uma conduta de quem desconhece o que Deus exigia, do que Deus gostaria que fizesse, né? Mas realmente é uma pessoa que sabe, mas que ela tem uma obstinação pela rebelião.
Esses somos nós, né? Pecadores. E o pior de tudo, aqui no final fala, também aprovam aqueles que as praticam. Acho que o cúmulo do pecado está aí. É quando você vai aplaudir ainda os pecados alheios em vez de lastimá-los. Esse é o cúmulo do pecado, né? Então, gente, essa é a nossa realidade, infelizmente, né? Nós somos pecadores, nós temos um amor por nós mesmos grande, que nos leva a praticar esse mal. E aí nós vamos entrar hoje num desses, que é o bisbilhoteiro caluniadores, que seria a fofoca, certo? Antes de entrar nisso, eu queria só compartilhar com vocês uma coisa que eu estava ouvindo esses dias, né? Sobre a indústria das fake news, né? O que os rumores, o que a fofoca pode causar? Ela pode causar um estrago que às vezes a gente não faz ideia de como pode ser devastador. Tem uma história, pode ameaçar a saúde das pessoas, pode ameaçar a vida das pessoas, né? Tem uma história, não sei se vocês se lembram, de duas mães que elas resolveram denunciar uma escola porque elas estavam desconfiadas de estavam acontecendo abuso sexual nessa escola. E essas duas mães fizeram um boletim de ocorrência, e aí, como estava tudo muito demorado, elas já resolveram jogar para a imprensa, a sociedade já deu o veredito dela, a casa dos donos dessa escola foi totalmente pichada, eles tiveram ameaças de morte, a escola foi fechada, e depois a polícia comprovou a inocência dos envolvidos, mas o estrago já estava feito. Como que eles conseguem retomar uma escola dessa? Por causa de uma mentira, por causa de um rumor falso. Vocês devem se lembrar também daquela mulher do lixamento no Guarujá. Uma pessoa colocou numa página do Facebook que tinha uma mulher sequestrando crianças para praticar magia negra. E desde então, essa pessoa que provocou, que espalhou esse rumor, ela fez um retrato falado dessa mulher que estaria sequestrando essas crianças, e uma mulher de 33 anos, casada, mãe de 2 filhos, que estava indo visitar alguns parentes, foi identificada na rua como esse retrato falado, como sendo essa mulher. Essa mulher foi lixada e ela, depois de 2 dias, ela morreu. E depois disso, a polícia comprovou que não tinha nenhum caso de sequestro lá no Guarujá. Era um rumor que provocou a morte de uma pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com a seriedade das coisas que a gente compartilha, dos rumores que a gente muitas vezes compartilha sem nem averiguar se é verídico ou não. Isso é uma coisa seríssima. E isso pode acabar com a vida de uma pessoa, a gente vai ver mais para frente. Bom, lá em Salmo 15, de 1 a 3, também diz assim, olha, Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer no teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade? Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos? O que esse versículo mostra? Que a fofoca quebra a nossa comunhão com Deus. É muito sério isso, né, gente? Não é um pecadinho, é uma coisa muito séria e a gente precisa olhar para isso. Bom, então a maledicência ela é dividida em fofoca e calúnia. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas hoje. São conversas maldosas que buscam ferir, né, de forma direta ou indireta uma pessoa e que brota de um coração igualmente maldoso. A gente quer saber tudo, a gente não quer perder nada, a gente quer saber os babados, né? A gente não quer parecer alienado quando as pessoas estão conversando sobre um determinado assunto. E aí, esse desejo de saber as informações, né, para saciar isso, a gente acaba caindo num casamento perfeito entre pessoas intrometidas e tagarelas. E tem pessoas que são os dois. Ela quer saber de tudo para espalhar para todo mundo. E isso é muito complicado. Então, vamos lá. O que é a fofoca, tá? Primeiro falando sobre a fofoca. A fofoca é o ir de uma pessoa para outra, é o famoso leve trás. Uma pessoa que põe lenha na fogueira. Ela inventa maneiras de passar para frente de forma mais santa. A gente estava até brincando ali, né? Fala assim, olha, eu vou te contar, mas só para você orar por isso. Aí fica um pouco mais santo para a gente fazer uma fofoca, né? A gente tenta enfeitar também, não tenta? Para ficar mais interessante, às vezes, né? É aquela famosa, como que é? Eu aumento, mas não invento? É alguma coisa assim, né?
A gente quer deixar o negócio também mais interessante, né, para as pessoas quererem saber. E a gente também só não gosta de fofoca quando ela é sobre nós. Aí a gente não quer saber não, né? Bom, a Bíblia tem mais de 60 advertências sobre o uso errado da língua. Vocês acreditam? Eu vou falar só 2 aqui, mas nós temos diversos. Provérbios 11:13 fala que quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. E Provérbios 16:28, o homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta os bons amigos. Provérbios tem muita instrução sobre a questão do uso indevido da língua, né? Além da fofoca, a gente tem a calúnia. A calúnia, ela é um parente da fofoca, só que ela é um pouquinho mais formalizada. O que que é? Quando você fala de forma intencional para prejudicar. Você fala alguma coisa para acabar com a reputação de uma pessoa. Calúnia, em hebraico, significa trair a confiança. E a gente sabe que quando a gente trai a confiança, é muito difícil depois a gente resgatar isso. A gente precisa tomar um cuidado gigante. A calúnia, gente, é uma coisa tão séria, porque se vocês pararem para pensar, você já pensou que você pode estar destruindo alguém que Deus está querendo resgatar, mesmo sendo verdade ou não o que você está contando? Mesmo se for verdade, você está, de alguma forma, acabando com a reputação de uma pessoa. Você pode estar destruindo uma pessoa que Deus está querendo resgatar. Olha só, isso é muito sério. A gente precisa vigiar demais a nossa boca. Separei também 2 versículos sobre a calúnia. Um está em Tiago 4:11 e fala: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas agindo como um juiz. E o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses 4:6. Que nosso falar seja sempre agradável e temperado. Difícil, né, gente? A gente precisa agir de uma forma diferente. Se nós somos novas criaturas, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. A fofoca e a calúnia, elas são uma prática mais propensa na ociosidade. Olha o que diz 1 Timóteo 5:13. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Aqui, gente, esse versículo, o andando de casa em casa, ele pode ser substituído por mandando de grupo em grupo no WhatsApp, né? Passando, deixando atualizado para os dias de hoje, né? Quando a gente está ocupada, você já percebeu, a gente não tem tempo para ficar olhando o que os outros estão fazendo, falando da vida dos outros, se comparando com os outros, não é verdade? A gente precisa tomar cuidado. As redes sociais são muito boas, elas permitem tanta coisa boa, a gente acompanhar pessoas que estão de longe. Esses dias, essa semana, participei de um chá revelação de uma amiga que eu não vejo há muito tempo, de outra lá de Minas. Então, assim, tem muita coisa boa, mas a gente precisa tomar cuidado para não ficar muito ocioso nas redes sociais, né? Senão, quando vê, a gente está só querendo bisbilhotar a vida alheia, né? Tem gente que tem o Instagram e nem posta nada, só quer ver mesmo o que o pessoal está postando, não é verdade? Só quer acompanhar a vida dos outros. Bom, e aí a gente entra de novo falando um pouquinho sobre essa questão do coração. Olha essa frase aqui do Will Durant: falar mal dos outros é uma maneira desonesta de nos elogiarmos. De novo, gente, é o egoísmo com orgulho que cai de novo para a questão do nosso coração. É sempre o nosso coração. A gente quer ser o centro das atenções, a gente quer ter uma posição superior àquela pessoa, né? Porque você está fofocando, você está criticando, você mostra que você, de alguma forma, eu sou superior, eu não faço isso. Então, a gente quer o tempo todo, a gente quer se elogiar quando a gente faz isso. Eu vi uma frase que eu gostei demais, que fala assim: quando você fala mal de alguém, você fala muito mais sobre você do que sobre o outro. Olha só, uma coisa para a gente refletir, né? Quando você fala mal de alguém, você está falando muito mais sobre você do que sobre o outro. De novo, é o nosso coração corrompido. E aí, a gente entra com algumas tentativas de encobrir a feiura desse pecadinho, né, gente? Pois é que pecado é pecadinho, né? A gente fala assim: bom,
Se é verdade, não tem problema repassar. Mesmo se for verdade, gente, você tem que avaliar. Isso é prejudicial à pessoa? Vai ser calúnia? É confidencial? Que a Mônica falou, né? É uma conversa confidencial. Não tem esse negócio se é verdade, não tem problema repassar. A gente tem problema sim. Ou você pode estar, de alguma forma, acabando com a reputação da pessoa, ou você está simplesmente contando uma coisa que não compete a você falar. É um segredo daquela pessoa, né? Esse contei para alguém confiável. Isso daí não, mas eu contei para ela, ela é muito confiável, ela não fala para ninguém. Gente, como que você pode confiar numa pessoa se você não foi confiável, né? Porque você já fez, você já contou para ela, né? Você já deixou de ser confiável ali, e aí você vai confiar que essa pessoa também vai ser confiável e não vai fazer a mesma coisa que você, vai falar, olha, eu vou te falar, mas não fala para ninguém, né? Aquela história, né? Isso é uma forma que a gente tenta, de alguma forma, burlar isso aí, né? E essa aqui também, ó, nós duas não gostamos dessa pessoa, e nós nos tornamos mais amigas junto com essa fofoca. Você se identifica com alguém do trabalho, da igreja, que não gosta de uma determinada pessoa, e aí pronto, ela virou a bola da vez para vocês, né? O assunto de vocês, o objetivo é falar dessa pessoa, fazer fofoca sobre a vida dela, tá sabendo? A fulana, olha lá, tinha que ser ela. Já viu o que ela fez? Você viu o que ela postou? Não tem, a gente não pode de forma nenhuma querer se aproximar de alguém com esse intuito, né? A gente precisa tomar muito cuidado. Aí entra todas aquelas frases que a gente falou, né? A gente precisa orar por isso que eu estou te falando. Aí entra ó, a parte do orgulho, ó, cá entre nós. Quem somos nós para julgar, né? Mas você viu, aí vai, né? Mas você viu o que aconteceu? Na verdade, nosso coração orgulhoso, o tempo todo, nosso coração orgulhoso. Mas calma, gente, tem boa notícia. Como que a gente pode vencer esse pecado? Em primeiro lugar, reconhecê-lo. Reconhecer, pedir misericórdia do Senhor e reconhecer que a gente tem problema com isso. Não adianta, a gente acaba que tem. Vira e mexe, a gente, por mais que se cuide, qualquer brechinha que dá, a gente está falando alguma coisa que não deve. Lembrar que Jesus pagou o preço da nossa língua venenosa na cruz. Jesus já pagou o preço da nossa língua venenosa na cruz. Graças a Deus por isso. Avaliar, gente, se é necessário falar aquilo. O próximo versículo vai falar muito sobre isso que eu vou mostrar para vocês. Para um pouquinho, pensa, é necessário falar aquilo? Tipo, o que eu vou ganhar falando isso? Isso vai edificar a vida de alguém que eu estou falando? É avaliar um pouquinho, né, o que a gente está falando. Depender totalmente do Espírito Santo, porque sozinha a gente não vai conseguir. Sozinha, por mais que você se cuide, de vez em quando alguém vai vir, vai te atiçar, e quando vê a história do babado, você já está ali querendo saber e curiosa, né? E orar continuamente para Jesus segurar a nossa língua, né? A gente precisa orar continuamente para Deus cuidar. Quando nós somos novas criaturas e a gente precisa agir de uma forma diferente. A gente tem que mostrar que nós somos diferentes. E levar o assunto, gente, para Deus e deixar Deus resolver. Se você está sabendo de alguma coisa, de alguma pessoa, não tem como no momento chegar nela para falar sobre isso, leve esse assunto para Deus. Leve esse assunto para Deus. A melhor coisa que você pode fazer é orar, se não tiver oportunidade de chegar até essa pessoa. A gente vai falar também sobre isso aí um pouquinho para frente, certo? Então, gente, aí entra no versículo mais importante que eu queria trazer aqui para vocês. Efésios 4:29. Fala assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Gente, o padrão é muito alto, né? O padrão é alto. Nenhuma palavra torpe sair da nossa boca. O que for útil para edificar a vida dos outros. Essa parte, conforme a necessidade, é necessário falar e para que conceda graça aos que a ouvem. Gente, é muito alto o padrão, né? Mas pela graça de Jesus a gente pode alcançar isso, a gente pode conseguir cumprir. A gente comentou até com a Gabi agora no início
Para quem então eu devo contar? Para quem faz parte do problema ou para quem faz parte da solução, certo? Essa é uma boa regra também para a gente usar. Vocês já perceberam que quando tem uma fofoca de alguém, normalmente a pessoa é a última a saber? O que, que mostra isso? Mostra, de novo, nosso coração orgulhoso. A pessoa, coitada, é a última a saber. Ela não tem nem oportunidade de se defender. Então, a melhor coisa, gente, vai na fonte, vai na pessoa que está tendo essa fofoca, vai na pessoa, conversa com ela. Quando você não faz isso, sabe o que parece? Parece que você não gosta o suficiente da pessoa. Principalmente se for do corpo de Cristo, a gente tem que tomar esse cuidado. Olha, amiga, estão falando isso aqui, o que, que eu posso fazer para te ajudar? A gente pode orar sobre isso. Vai na pessoa, né? Em vez de espalhar. A gente pode com certeza ajudar essa pessoa que pode estar precisando muito de alguém que faça isso. Em vez de ficar espalhando, vai lá pedir para orar junto. Não vamos deixar essa pessoa ser a última a saber do que está acontecendo, né? Isso é muito cruel, né? E também a gente pode levar para quem tem autoridade para ajudar a resolver, quem faz parte da solução. Então, você é alguma pessoa que realmente tem autoridade para ajudar a resolver? Então, pode ser que seja lícito contar, né? A gente tem que passar por todos esses filtros, certo? Falando sobre isso, né? Eu queria falar para a gente tomar cuidado para tentar proteger a pessoa que está sendo vítima da calúnia, né? A gente precisa fazer isso. E aí entra a questão do amor, né? Olha que lindo esse versículo que diz Gálatas 5, 14 a 15. Ele fala assim: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Gente, a gente precisa proteger as pessoas que estão sofrendo calúnia. A gente faz parte do amor, a gente fazer isso, né? Essa parte do devora uns aos outros, a gente se devora com palavras, a gente machuca com palavras, a gente com fofoca, com calúnia, a gente está se devorando uns aos outros. Isso não deveria acontecer, principalmente no corpo de Cristo, isso não deveria acontecer. Olha, tem um versículo em Provérbios 17, 9, que eu não coloquei aqui, mas ele fala assim: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Encobre a transgressão aqui como perdoa e não guarda o rancor, né? A gente precisa cuidar para não se devorar, para ter amor pelas pessoas, amor de verdade. Quando alguém chegar para falar alguma coisa com você, tem amor. Primeiro para falar, meu querido, não quero ouvir o que você tem para dizer, se eu não puder ser parte da solução, e chegar na pessoa, se for preciso, na fonte, com muito amor, para conversar e oferecer ajuda. Certo? Agora, com algumas considerações finais que eu vou colocar aqui para a gente, depois a gente pode conversar mais sobre o assunto, né? Primeiro, que o amor cobre as transgressões, né? A gente precisa ter amor. Amor a Deus, amor ao próximo, os dois mandamentos. Se a gente cumprir isso, a gente com certeza vai estar longe ao máximo de fofoca e de calúnia, né? Cuidar do nosso coração, gente, para a nossa língua, cuidando do nosso coração, nossa língua errará menos. É sempre aquela história do que o que eu falo é o que está cheio no meu coração. Então, se alimentar de coisas verdadeiras, se alimentar da palavra de Deus, se alimentar de coisas boas, né? Que para que a gente erre menos. Não ficar se alimentando de coisas que vão instigar a fofoca, instigar o falar mal do outro. Bom, e o padrão é alto, né? Como a gente viu lá em Efésios 4, 29, o padrão é alto, mas com Cristo a gente pode alcançar. Eu sempre lembro de Paulo falando, né, que Cristo veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Ele não fala que eu era o pior, eu sou o pior. É constante a luta, né? É uma constante luta. Mas a gente pode fazer desse nosso alvo. Fazer do nosso alvo, ó, Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Certo? Jesus nos ajude. Tenha misericórdia de nós, né, gente? Porque
não é fácil. É isso, queria saber se vocês querem falar um pouquinho sobre isso. Deus nos ajude, né, gente? Que difícil. Mas vamos que vamos.